Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Provedor de Sucesso. Novamente, reforçando os agradecimentos àqueles que já se inscreveram para as nossas 3 aulas ao vivo, que acontecerão já na próxima semana, 23, 24 e 25 de abril, às 8 horas. O assunto de hoje é um tema que eu discuti semana passada e essa semana quase que toda com o meu time aqui, que a gente vem fazendo análises cada vez mais críticas ou estudando bastante o tema, que é o cancelamento. E olha que não é ser prepotente, mas nós temos um serviço que ele é bem personalizado. A gente tem um acompanhamento de cada cliente, consultores que gerenciam a carteira, né? Cada um ali tem já o seu relacionamento com os clientes. Então a gente acaba tendo um relacionamento muito próximo e mesmo assim nós temos cancelamentos. Os nossos cancelamentos, eles são motivados por preço. A resposta final, assim, o maior volume é preço. Porque como um provedor que se posiciona assim com um serviço mais premium ou algo que é mais próximo do cliente, né, a gente acaba tendo um custo mais alto e aí o nosso preço acaba perdendo para a concorrência. Mas eu vou dizer para vocês, é uma conta que ainda fecha, tá? Agora, o problema que eu vejo em alguns provedores, e aí algumas empresas que eu atuo muito próximo da gestão, dando consultoria, analisando os números, é quando você tem um número que você está vendendo na internet lá 89, 69 e você está tendo cliente cancelando. Que aí, que nem eu digo, é o fundo do poço, porque você já não está ganhando dinheiro e ainda você está tendo o cliente saindo, indo para outras e às vezes vindo até para um que paga um pouco mais caro. Mas o que eu quero dizer para todo mundo é que a gente já tem mapeado, já está tudo certo, assim, no sentido de sabemos quais são as ações que devem ser tomadas para mitigar esses cancelamentos e é isso que eu quero compartilhar com vocês. E quando a gente vai analisar cancelamento, a primeira coisa que todo mundo me fala é suporte, velocidade e técnico. Então, isso tudo está sendo atribuído ao time técnico. E não que não faça parte do time técnico, que ele não tenha a sua parcela de responsabilidade. Mas, nesse mapeamento que eu fiz, né, como eu falei para vocês, a gente conseguiu identificar que não é só o time técnico. Aliás, o time técnico representa bem pouco, tá? Representa alguma coisa, mas a grande maioria dos cancelamentos estão num outro momento. E aí, para deixar isso mais claro, a gente precisa voltar lá no que eu chamei de jornada do cliente. Jornada do cliente funciona da seguinte maneira. A pessoa chega de alguma maneira, seja, né, no topo de funil, como a gente fala, na nossa empresa. E a nossa empresa inicia um atendimento. E aí, esse atendimento, na grande maioria dos provedores, ele é meio que genérico, né? Oi, tudo bem? Como que tá? E toda aquela novelinha lá que todo mundo já conhece e que o cliente já tem uma percepção errada. Vamos se colocar no lugar do cliente. Então, ele já diz, é um provedor como qualquer outro. Por favor, informe seu CPF, informe seus dados, seu endereço, que plano você acha que você quer, e aí a gente já encaminha isso assim, meio que já diretamente para venda. A venda é o processo, então, onde o carinha fez contato conosco, foi atendido e caiu na mão do consultor. O consultor tira o pedido, joga isso aqui para o time de instalação, né? O time de instalação vai lá e faz a instalação, como manda o script. A instalação, se o cliente cancelou, muito provavelmente virou uma manutenção, que novamente, então, essa aqui é a parcela do time técnico. E aí
se nós não resolvemos ou depois do vencimento do contrato, o cliente cancelou. Basicamente é essa a jornada, tá? E essa é a jornada do provedor como o ciclo de vida do cliente. E aí, para deixar mais claro isso, eu vou mostrar para vocês aonde que começa o cancelamento do cliente. Comprar internet. Por incrível que pareça, aqui começa o cancelamento. Que loucura, o cara tá vindo para comprar a internet e aqui começa o cancelamento. Tá meio confuso esse teu papo. Sabe por quê? Porque assim, ó, nós temos o início desse ciclo do cancelamento. E esse ciclo se inicia na venda, porque basicamente, se vocês olharem para o mercado, derem um Google, um Instagram, Facebook, YouTube, o que vocês procurarem, vai ter uma regrinha básica de como que o provedor deve operar. Se vocês ficarem entrando em páginas de provedores, ficarem fazendo pesquisas, vocês vão entender que todos têm a mesma dinâmica, todos funcionam da mesma maneira. E qual que é a maneira que todos funcionam? Você tem o plano de internet, como já foi falado 1 milhão de vezes aqui no canal, que basicamente ele tem lá o 89 e o 99. Então aqui você vai ter 100 mega e aqui você vai ter 200 mega, né? E por que a gente faz isso, né? Porque se a gente vender esse aqui, beleza, a gente quer que o cliente tenha a percepção que esse aqui é o melhor plano para a vida dele. E nós temos uma comissão que é paga, que também é padrão no mercado, né? Que o cara, vendedor, ganha a primeira mensalidade, ganha X% da primeira mensalidade, e basicamente é assim que foi criado essa política de comissionamento. E nós temos a meta para superar o churn do mês passado. De maneira geral, e agora trazendo para os números, o que eu quero dizer para vocês. Nós temos 7 mil clientes. Nós perdemos 100 clientes. Então nós temos 6.900 clientes. Qual é a meta que eu tenho de venda? 100. Pelo menos para ficar no 0 a 0. Como que eu faço isso? Eu pago comissão para o meu vendedor e o meu vendedor se vira num louco para vender esse 100 e deixar pelo menos a conta equilibrada. Porém, aqui começa o cancelamento porque o plano sempre geralmente é o mais barato, né? Eu estou olhando só para o número de clientes, eu não estou olhando para a qualidade de cliente, nem estou preocupado em vender um plano com mais roteadores ou não sei o que. Basicamente, eu estou preocupado com a minha comissão e superar os números para mim não ser desligado da empresa se eu fosse um vendedor. Esta é a política comercial da maioria esmagadora dos provedores. É verdade. Isso está perceptível, qualquer um que fizer uma pesquisa rápida. E em que parte entra o cliente aqui? Né? O cliente entra mais ou menos só com a bunda aqui, porque ele vai ter o pior plano, porque você fala aquilo que ele quer ouvir, e quando você fala aquilo que o cliente quer ouvir, é mais fácil de vender, é dizer que vai ser melhor, que o serviço vai funcionar melhor, e você vai pagar menos. E você, como vendedor, e não está errado de pensar dessa maneira, até porque, né, não tem esse conhecimento, não se preocupa em investigar de por que ele está saindo da outra empresa, quais eram os desafios que ele tem, qual era o problema que ele enfrentava, se era suporte e tal. Então você está preocupado, você, eu digo vendedor, né, está preocupado apenas em tirar um novo pedido para mim fazer minha comissão e para superar os números de churn. Ponto final. Claro que tem alguns que estão fora dessa lista, me desculpem os que estão assistindo esse vídeo, não é para todos, né? Mas a grande maioria é assim que funciona. E é fácil, uma rápida pesquisa no Google, internet, você vai descobrir que é assim. Liga para o provedor que você encontrar ali e você vai ver que é assim que é feito esta primeira parte do atendimento. E aí, existem vou dizer assim, uns coitados que pagam o preço por esse primeiro erro, que é o time técnico. E eu não venho dizer que o time técnico não tem as suas particularidades e não tenha a sua parcela de culpa, mas neste primeiro momento, da fase 1 para a fase 2, eu defendo o time técnico. Eles precisam ser defendidos porque essa é a verdade.
Você imagina que você chega lá num cliente para fazer a instalação e a casa é de 2 andares e você tem um plano mais barato para vender. Aí você já sabe, né, que vai dar M, que vai ficar ruim a internet. E aí, o que eu percebo é que os caras aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gambiarra. O cara tá lá, chega lá para instalar o plano mais básico e ele finca aquele flat de qualquer jeito, com sinal alto, passa perto de uma porta e você vê que vai enroscar algum dia alguma coisa ali, vai arrebentar aquele cabo, ou que ele ficou numa uma curva muito acentuada e vai ter perca de sinal. E aí a mente de vocês é o limite para identificar e ver o que tem nesse mercado, né? Vai ter provedor que... E nós temos até agora, em alguns prédios, a gente ainda continua desmanchando isso, que era ONT ligada num switch, daí depois a gente não entende porque que o cliente está ligando e reclamando. Então, assim, ó, gambiarra é a responsabilidade técnica e ela é um fator que tem um peso muito relevante no cancelamento do cliente, porque a tua internet fica só caindo lá. E se você tem uma experiência ruim com o provedor que tu está usando, se a tua internet só fica caindo, logo você vai pensar em trocar para um que não fica caindo. Outra parte que a equipe técnica daí peca bastante, os nossos aqui a gente está cobrando bastante para que resolvam esse problema, é local de equipamento. Olha, se o cliente tem uma sala, a gente vê que eles vivem ali naquele lugar, que tem a TV, que tem o PlayStation, que tem o BTV, que tem o que... Por que que o cara me bota lá na entrada da casa? Por que que ele bota lá no lugar mais distante desses equipamentos? Então, assim, porque eu sei o porquê. Porque é mais fácil para ele estar lá, mas é isso que não pode acontecer. Tu tem que, de repente, sofrer um pouco mais, subir em cima de um forro, levar o teu equipamento para onde o cliente está usando. E não necessariamente é só por causa dos equipamentos. Daqui a um pouco ele tem muito mais uso. O Wi-Fi é posicionar o equipamento no lugar mais central da casa. É físico, gente. Isso não tem o que se discutir. Mas o que eu vejo, né? E aqui dentro da nossa cidade, nas outras cidades que a gente atua, quando você vai num cliente, você chega lá e diz, onde que está o teu equipamento, então, que você tanto reclama, né? Aí o cara vai lá, abre 3 armários e está lá enfiado a ONT com Wi-Fi, dentro do armário. Adivinhe? Tá uma porcaria a internet. Esta parte de certificação e acompanhamento, que aí é trabalho do diretor, que é fazer esse trabalho de ir lá e verificar. E cobrar o time para que não faça isso, porque no final das contas o time comercial daí faz um trabalho gigantesco de tentar vender, né, colocar mais roteadores, de entregar um serviço premium para o cliente, e aí se não tem ninguém monitorando, teu time técnico acaba te ferrando, porque também tem muitos casos em que é vendido um plano direito, e acontece aqui conosco, então não estou dizendo que nós somos isentões e tudo mais, mas o técnico acaba nos sabotando lá, e muitas vezes eu não sei se é por pressão, se é por muito trabalho, ou se é por preguiça, mas às vezes eles acabam errando nas instalações, e aí a certificação e acompanhamento para você que é diretor é tarefa de ir lá, sair, dar uma volta, pegar uma equipe e fazer esse filtro. E aí tem um outro caso que é a ponta do iceberg, que é quando você já encaminhou o cliente para o cancelamento, tá? Equipe técnica. Manutenção. Manutenção é a chance que nós temos de corrigir nosso problema. Porque nós vamos voltar lá na casa do cliente, só que a única coisa que eu vejo é a OS encerrada, com reiniciado, tudo funcionando. Então, nós desperdiçamos a chance de resolver o problema e acabar com esse cancelamento com tudo isso. Quando a gente vai lá e diz que... E semana que vem vai ter manutenção de novo. E se vai ter manutenção de novo, pimba, pode marcar com um xizinho o nome desse vermelho, esse cliente, que vai ser um cancelamento. É previsível. E, de maneira geral, nós temos um ciclo que tem início e fim previsível. Se você entendeu o que eu falei até agora, você está tendo a chance de ganhar um monte de dinheiro.
Qual é a chance de que você tem nesse momento de ganhar um monte de dinheiro? Você precisa quebrar esse ciclo. O ciclo é o seguinte: eu faço uma nova venda, né? E depois eu vou gerar uma manutenção e é mais ou menos assim. Eu tento ficar tampando o furo de cancelamento, número de clientes. E qual é a maneira que eu tenho para resolver esse problema? Eu preciso quebrar esse ciclo. E o primeiro passo que você deve dar para quebrar esse ciclo é, hoje, se você está sofrendo com isso, manutenção. E aí você coloca aqui, resolver. Né? O que é o resolver? Você está com o teu balde aqui e aqui está o furo. O que você faz? Tampa o furo. É isso que você vai fazer. Como que você vai resolver? Você vai pegar todas as manutenções que estão abrindo no teu provedor e você vai chamar a tua equipe técnica, ou se for você o técnico, ou se você for o diretor, e você vai dizer para eles assim, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Você vai pegar o reiniciado, e você vai excluir lá do motivo de conclusão de OS. Você precisa criar uma maneira diferente. Fui lá, verifiquei que o roteador estava mal posicionado, posicionei ele. Fui lá, falei com a menina que é filha do cliente, que fica reclamando que o Wi-Fi não pega no quarto, sugeri um novo plano. E você precisa contar uma história. Feito isso, você vai vir na nova venda, nos clientes novos que estão entrando. Então você, ó, aqui é quem está dentro de casa e aqui é quem está entrando. E nós vamos trazer ele para o plano certo. De que maneira? Nós vamos pedir para o cliente contar a história dele. Agora não é você que conta a história para encerrar esse, é ele que te conta a história. Por que, seu João? Me diga. Ah, porque o BTV não funciona. Olha, nós aqui temos um discurso ensaiado. Não funciona lá, aqui também não vai funcionar. Como assim? Me falaram que estava funcionando bem. Se falaram que estava funcionando bem, lhe mentiram. Porque eu não posso dar garantia nesse produto. É um equipamento que é pirata, o servidor não está aqui, bababá, bababá. Então, se você vai cancelar, seu João, no outro provedor, e você vai vir aqui achando que o seu BTV vai funcionar melhor, você está enganado. O cara vai dizer assim, puta merda, então não vou cancelar. Tá bom, ele ia vir para cá, eu ia lá fazer uma instalação, ele ia viver me incomodando, pedindo manutenção, e ele ia cancelar também. Deixa para os outros se incomodar e quer pagar R$80. Deixa para os outros se incomodar. Ah, minha casa é uma casa grandona, tem um quiosque lá no fundo, quando eu tô lá na piscina tomando minha cerveja, o Wi-Fi não pega e blá 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 blá. Você vai oferecer o plano certo. Eu vou criar o plano com outro roteador que vou levar, que vou cabear, não sei o que, e vai custar mais caro. Ah, mas o fulano de tal faz mais barato. Deixa ele pro fulano de tal, que o fulano de tal tá operando um milagre. E ele vai cancelar no fulano de tal. Então assim, ó, parem de enlouquecer todo mundo, né? Ficar buscando um culpado para isso, sendo que o culpado somos nós mesmos de não dar esse direcionamento pro time. Plano certo e resolva os problemas dos clientes. É o primeiro passo para você diminuir pelo menos em 50% os teus cancelamentos em 6 meses e o mercado começar a olhar para o teu provedor como um provedor de verdade. Aquele que resolve os problemas, aquele que bota o produto certo. E aí você começa uma escalada de prosperidade, de pila no bolso, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, você para de sofrer. Tá claro? Se você sofre com esse problema de cancelamento, eu tenho uma notícia boa para te dar. Nos dias 23, 24 e 25, 3 aulas ao vivo, onde eu vou te dar um mapa dessa jornada para você começar a ser diretor do seu provedor, para você ter os dados, você conhecer o método que te tira de técnico a gerente do seu negócio. Na descrição desse vídeo tem um link. Se inscreve aí e participe dessas 3 aulas ao vivo, onde eu vou te dar
um mapa para você sair de técnico a diretor do teu provedor. Obrigado e até mais.